pergunta, galera, foi a seguinte: o cinema italiano e Luchino Visconti continuam no topo de sua preferência? Seria possível elencar um pódio com seus 3 filmes e 3 diretores favoritos? Rapaz, eu apertei o Fernando agora, hein? O meu diretor favorito continua sendo o Luchino Visconti, e a minha cinematografia de coração é a italiana, do pós-neorrealismo, né? Até a geração dos anos 70, porque realmente é brilhante, nunca vi tantos diretores juntos. Divide lá um espaço no meu coração com a cinematografia japonesa, que eu sou apaixonado pelos grandes mestres japoneses, pela Nobuo Bagu e por vários grandes diretores japoneses. E o Luchino Visconti tem uma paixão aí de coração dele, inclusive escrevi no catálogo da mostra completa retrospectiva que teve no Cine Sesc, e dei vários cursos sobre ele. Então realmente é uma paixão muito grande, e fico feliz pela Versátil de ter lançado praticamente tudo do Luchino Visconti, né? E quem sabe ainda a gente completa a filmografia do Luchino Visconti pela Versátil, né? Vamos aguardar que deve vir coisa boa por aí. Meus 3 filmes favoritos hoje, eu diria, é complicado, mas vamos lá. Um Corpo que Cai, Era uma Vez em Tóquio, e deixa eu ver o terceiro, hein? Eu sempre mudo também esses filmes, não sei se talvez o Persona, o Aurora, que estava entre os 20, agora está entre os 10, o Leopardo, é muito difícil escolher, hein? 3 diretores favoritos, eu acho que o Visconti, olha, também essa é uma pergunta terrível, hein? Uma pergunta realmente das mais complicadas. Não sei se o Visconti, o Murnau, não sei se é o Murnau, olha, eu dei vários cursos agora sobre cada diretor, e aí a gente fica ainda mais indeciso, né? Eu tenho que pensar que até o final dessa entrevista eu falo os outros, tá? Mas o Visconti com certeza é um deles, eu tenho que pensar aqui nos outros. Galera, a 12ª pergunta foi a seguinte: sabendo que um dos gêneros cinematográficos favoritos é o faroeste, os fãs e colecionadores da Versátil podem esperar mais caixas temáticas ou edições especiais ao molde daquela do Sartana, que trouxe a série completa dele no início de 2020? Eu gosto muito do faroeste, né? Tenho muita paixão antiga de faroeste, assim como tenho pelo terror, como outros gêneros, mas o faroeste tem um carinho especial. Caixas temáticas e edições, olha, o Sartana a gente lançou, mas infelizmente não vendeu como a gente esperava. A gente gostaria de fazer outras edições como o Sartana, mas a gente tem que contar com os colecionadores. Caixas temáticas de faroeste, a gente tem lançado faroeste, por exemplo, em caixas de outros diretores. Arthur Penn a gente lançou, na caixa do John Ford, vai ter coisas aí do John Ford mais pra frente, com certeza, e a coleção Cinema Faroeste continua firme e forte, sempre com seleções interessantes, sempre com filmes inéditos, versões restauradas, né? Galera, olha só que interessante a 13ª pergunta que eu fiz pro Fernando. Você coleciona filmes lançados por outras distribuidoras? Coleciono, eu tenho aqui vários filmes de obras-primas, tenho filmes importados, filmes da Criterion, tenho filmes da Arrow, tenho filmes de editoras lá estrangeiras, tenho filmes da Warner, tenho filmes da Sony, tenho filmes de diversas distribuidoras da Aurora, da Classic Line. Então várias distribuidoras estão aqui na minha coleção. Posso até te falar que até da Continental eu tenho, para você ver que eu como coleciono, tá? A 14ª pergunta, galera, foi a seguinte: na época do anúncio das caixas das Nouvelle Vagues ao redor do mundo, algumas pessoas criticaram as escolhas justificando serem filmes que ninguém conhecia, citando a caixa Nouvelle Vague tcheca, por exemplo. Como lidar com comentários assim? Coleções assim são realmente mais difíceis de se vender? Na verdade, isso é uma coisa que eu fico triste quando eu vejo, quando as críticas que surgiram, infundadas, sobre a Nouvelle Vague, porque assim, por uma falta de conhecimento, né? Porque o conceito, como eu falei para você, eu não quero me gabar de maneira alguma, mas eu pesquiso cinema e trabalho com cinema desde 95. Dou aula há uma questão de 6, 7 anos, ministrando cursos livres em diferentes instituições culturais, não só de São Paulo, como de várias regiões do Brasil. Já tive oportunidade de viajar para outras cidades para dar cursos, né? E eu dou curso de História do Cinema com o professor Rafael Kubachevich, e nós, inclusive, demos aulas sobre os novos cinemas. Então, o conceito de novos cinemas que surgiram com o cinema moderno, pós-neorrealismo, é essencial. Então você tem a Nouvelle Vague na França, você tem a Nouvelle Vague tcheca, você tem a Nobuo Bagu, que seria a Nouvelle Vague japonesa, a British New Wave, que é a Nouvelle Vague britânica. Nós temos, por exemplo, o cinema novo brasileiro, o novo cinema alemão. Então são várias escolas de novos cinemas
que dialogam entre si, né, que na verdade todas que nasceram aí sob a sombra ou aí do neorrealismo, sempre tem um diálogo com o neorrealismo, e também com a Nouvelle Vague, que é, junto com o neorrealismo, a segunda mais influente, né, são as duas mais influentes escolas de novos cinemas. Então eu vi que realmente fiquei muito chateado, porque parece que as pessoas não entendem o nosso trabalho de curadoria, que é um trabalho baseado em pesquisa. A gente não coloca os filmes a esmo porque a gente quer, porque a gente acha legal. Eu pesquiso cada tema, e eu tenho a humildade de ver o tema, pesquisar, e uma coisa que eu sou cinéfilo que gosta de descobrir, que gosta de ir atrás. Não é aquela coisa, só quero ver os filmes que eu vi nos anos 80, na minha adolescência, que são os mais legais. Bacana, isso é bacana, é uma parte da nossa experiência. Eu também fui adolescente nos anos 80, eu também curto os filmes dos anos 80, mas vai muito além cinema. Cinema, o filme bom não tem época, não tem país, não tem gênero. Então, a descoberta para mim é muito legal. E quando eu vejo cinéfilos que falam, Fernando, eu descobri o Mário Bava por causa da Versátil, eu descobri esse filme por causa da Versátil, eu fico muito feliz, porque eles têm a vontade de descobrir, a vontade de explorar, e não ficar apenas na nostalgia daquilo que já viu, né? Quero descobrir coisas novas. Isso eu acho muito importante, porque é uma lição que eu sempre aprendi na faculdade, aprendi com grandes colecionadores, é de descobrir, né? Não ficar nas mesmas coisas sempre. Cara, coleções, na verdade, autorais são mais difíceis de vender que as coleções de gênero. As coleções de gênero são coleções mais populares do que as coleções autorais. Claro que alguns diretores autorais, eles têm uma maior repercussão, né? São os medalhões para um diretor como Kubrick, um diretor como Tarkovsky. São diretores assim que têm um culto maior do que outros. Não estou falando que são melhores necessariamente, né? Não é uma questão de mérito, mas uma questão de culto que se forma historicamente em torno desses diretores. Mas, de uma modo geral, a coleção de gênero a temática, ela tem mais fãs e é mais fácil de vender. Pessoal, a 15ª pergunta foi a seguinte: a Versátil possui uma legião de colecionadores fãs de terror, e a empresa tem lançado cada vez mais produtos voltados para esse grupo. Você acredita que coleções como slashers e giallo ainda podem ganhar muitos volumes com obras relevantes? Novos recortes temáticos estão sendo planejados para uma possível saturação dessas coleções no futuro? Sem dúvida, a gente tem um carinho grande, especial, e os fãs de terror têm um carinho por nós. Por quê? A gente lá atrás, quando a gente lançou Obras-Primas do Terror, a gente fez um trabalho que não era feito aqui no Brasil, que era fazer edições com extras, com memorabilia para fãs de terror. Claro, eu vou reconhecer aqui o mérito. O primeiro mérito foi da Universal, com a caixinha de caixão dos monstros da Universal em DVD, e depois com a linda caixa que eu tenho aqui, uma das melhores caixas em Blu-ray dos monstros da Universal. Tanto que a ideia, se vocês pegarem Obras-Primas do Terror Volume 1, aquele card enorme, a ideia veio justamente da Universal. Então a Universal tinha feito aquela caixa de BD, então ficou daquele tamanho. Depois a gente adaptou, né? E a partir daquele momento a gente lançou já mais de quase uns 300 filmes de terror em muitas caixas temáticas, sempre com a mesma abordagem: cópias integrais, às vezes dual áudio, com extras, edições em Blu-ray. E esse trabalho de tratar com o mesmo carinho que a gente tratava o cinema autoral e os clássicos, tratar o filme de terror, o fã de terror reconheceu. E eu fico muito feliz que esse público tem em nós uma referência, como por exemplo a Darkside, em livros de terror. Pessoal, a 16ª pergunta foi a seguinte: podemos esperar um retorno triunfal do Bate-Papo Versátil e dos trailers das coleções no YouTube futuramente? Retorno do Bate-Papo Versátil, quem sabe, cara? A gente tá sem uma pessoa que faz o trailer, o nosso editor não tá mais trabalhando lá, né? E o Bate-Papo Versátil também tem essa logística, ainda mais agora em pandemia. Quem sabe um podcast, quem sabe a gente possa fazer, até em parceria aqui com você, seria um prazer fazer sobre os lançamentos da Versátil. Até fica a ideia para você, meu amigo, que eu faria com o maior prazer, porque para você, para o Marcelo Cordeiro, que é um outro colecionador, e colecionadores que sempre entenderam o nosso trabalho, que sempre valorizaram, é sempre um prazer a gente poder colaborar. O pessoal do podcast também dos filmes clássicos, então é muito legal. Pessoal, vocês viram a deixa aí do Fernando, né? Vocês repararam? Meu Deus do céu, nossa senhora. A 17ª pergunta foi a seguinte: a Versátil possui grandes coleções de diretores, mas nenhuma coleção temática destinada exclusivamente aos astros de cinema. Podemos aguardar algo nesse sentido futuramente? Astros do cinema. Na verdade, a gente fez no passado, tinha uma do Mastroianni, a gente chegou a fazer de alguns atores, mas a gente fez aquele, lançava individual e reunia numa luva.
Pode ser, é uma pergunta, né? A Obras-Primas tem feito, eu acho legal, com as divas, né? Ingrid Bergman, a Greta Garbo. A Versace também pode vir a investir, sim, nos atores. Não tem nada contra os atores, né? Parece aquela coisa de preconceito, né? Só prestigia o diretor, não prestigia o ator, adoro os atores. Tem muitos atores aí que sou apaixonado, e a Versace eu sempre destaco, né? Nessas caixas de Noir, inclusive os atores menos conhecidos, os atores de personagem, gosto muito. Pessoal, a 18ª pergunta foi a seguinte: embora saibamos as dificuldades em torno dos direitos, os colecionadores imploram por mais lançamentos e relançamentos do nosso glorioso cinema nacional, com um padrão de qualidade versátil, que a gente está tão bem acostumado. Há chances de se concretizar em breve alguma novidade? Prestem bastante atenção, galera. Brasileiro, a gente está atrás, tem um filme de terror que a gente está negociando, tá? Que se der tudo certo, a gente deve lançar. E eu também estou em contato com alguns diretores, vou tentar ver se eu consigo fazer um arte D de um filme brasileiro, diretor brasileiro. Vou tentar trazer mais diretores brasileiros, com certeza. O último que nós fizemos aí foi o Leão de Sete Cabeças, na coleção Folha Grandes Diretores, do Glauber. O que teve mais recentemente também foi o lançamento do Rogério Sganzella, né, Copacabana Mon Amour, mas realmente está devendo aí, a gente vai tentar trazer. O problema é a questão dos direitos e a própria restauração dos filmes e a disponibilidade. O Brasil já agora vive há muitos anos aí um blackout total no apoio, no fomento a restaurações de filmes e esses lançamentos desses filmes. Então a gente precisa urgentemente ajudar a Cinemateca, precisa urgentemente ajudar a memória do cinema brasileiro e viabilizar o fomento novamente dos restauros do nosso cinema. Pessoal, a penúltima pergunta que eu fiz para o Fernando, essa entrevista infelizmente está acabando, foi a seguinte: qual coleção você mais se orgulha de ter lançado? Tenho muito orgulho do Berlin Alexanderplatz, que foi uma história incrível, que a gente, como que a gente conseguiu? Eu ouvia na 2001 da lendária sessão da mostra, em que o pessoal em 2 dias maratonou o Berlin Alexanderplatz, isso nos anos 80. E eu ficava pensando, quando eu estava viajando em busca de direitos, eu viajei muitos anos, né, por Cannes, em Berlim, esse ano mesmo estive em Berlim antes da pandemia, já no comecinho da eclosão da pandemia, e quando eu estava lá eu vi que a Fundação Fassbinder estava anunciando o restauro e ainda ia lançar o Berlin Alexanderplatz. Tive uma reunião com os caras, e aí eu fiz o quê? Toda a costura. Falei com a mostra, consegui um apoio da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, chamei meu professor lá da USP, que era especializado no Dublin, para fazer o depoimento, consegui trazer o DVD, não trouxe só o DVD. Quando a gente lançou o Berlin Alexanderplatz, a gente conseguiu trazer 0,5 tonelada em película da Fundação Fassbinder, com apoio da Câmara do Comércio da Alemanha, para exibir novamente em cinema todo o Berlin Alexanderplatz naquela mostra, quando o Leon Kakoff ainda estava vivo. Então foi muito legal. Decálogo, eu fiquei durante anos atrás dos direitos para poder lançar, até conseguir com a TV Polska fazer o Decálogo. Muito orgulho, claro, a trilogia das cores, a edição em Blu-ray, que foi uma edição histórica, o Leopardo, lá atrás, quando a gente lançou aquelas edições do Leopardo, do Ludwig, com tantos extras, né, foi fabuloso. Lançar, por exemplo, Bergman, quase 40 filmes, a coleção Glauber Rocha, com documentários premiados, com os extras, O Deus do Diabo na Terra do Sol, a gente foi fazer a edição, eu fiz toda a pesquisa na Cinemateca, mas a gente não sabia se a filha do Glauber ia aprovar a gente usar aquele material. E aí eu fui fazer uma exibição lá no Rio de Janeiro, que eu vivia no Rio de Janeiro, com o pessoal da Rio Filme, que patrocinou o projeto, né? E aí eu chego, aí a filha do Glauber, a mãe dele estava viva ainda, a Dona Lúcia, né, a grande guerreira. A filha do Glauber, com lágrimas nos olhos, depois de ver o DVD, ela vem e me abraça. E aí eu vi que o trabalho nosso tinha sido bem feito, tinha sido feito com coração. A obra do Mário Bava, ter lançado a obra do Mário Bava também foi incrível. Os filmes de samurai. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente preencheu muitas lacunas e que o nosso material é, na verdade, uma pequena escola do cinema, de diferentes cinematografias, sem nenhum preconceito, na visão de cinema plural que eu sempre acredito. A última pergunta aqui, pessoal, eu deixei o Fernando livre para ele fazer suas considerações finais e dar um recado, o que ele quiser falar para quem está assistindo e ouvindo ele aqui nesse canal. Então, Fernando, com você. Minha consideração final, eu queria dar um recado, agradecer aos colecionadores, dizer que eu estou sempre à disposição, quiserem falar comigo no Facebook, por e-mail, que eu ouço vocês e que vocês são essenciais para que o nosso mercado continue comprando mídia física, continue prestigiando, continue nos dando dicas, sugestões, críticas construtivas.
tá? Da minha parte, vocês nunca serão destratados, pelo contrário, eu trabalho para vocês. Né? Vocês são, como eu sou professor também, como eu disse para vocês, já dei palestras de cinema, dou cursos de cinema, de literatura, e quando eu vejo o brilho nos olhos de um aluno, que esse aluno se interessa, que vem agradecer, que está interessado na matéria, para mim já é compensador como professor. E quando eu vejo comentários que as pessoas aprenderam cinema com a gente, descobriram diretores, descobriram filmes, é para mim uma satisfação imensa. Que nem eu vi agora recentemente, a pessoa não conhecia Giallo, conheceu pela Versátil e hoje é apaixonada por Giallo. Então isso é gratificante. Então queria agradecer você, Daniel, porque eu vejo que você é um desses colecionadores que aprendeu com a Versátil, que tem essa cinefilia e que a Versátil é muito importante para você. Então isso, você é muito importante para você, a Versátil. E você e os outros colecionadores são muito importantes para mim, tenha certeza. E conte sempre comigo, meu amigo. Grande abraço e obrigado a todos que ouviram essa longa entrevista. E aí, meus amigos, o que vocês têm a me dizer sobre essa entrevista? Eu não falei para vocês que ia ser maravilhoso. Galera, isso aqui, como eu falei, é uma realização de um sonho. Muito obrigado a você, Fernando, por estar fazendo esse trabalho impecável no mercado de mídia física, no mercado de home video, à frente da Versátil, porque, cara, você manda bem demais. Continue sempre trabalhando dessa forma, sempre sendo aberto ao público, sendo educado, sempre sendo cordial. Você é um espelho para muita gente, que com certeza vê em você alguém a ser seguido. Então, Fernando, muito obrigado mesmo, de coração, você ter me dado essa oportunidade de ter alguém do seu calibre aí aqui presente nesse canal. Estou muito feliz. Galera, vamos agora para os comentários. Me digam aí o que vocês acharam da entrevista, qual foi a pergunta mais legal, qual a resposta que vocês acharam mais fera aí do Fernando. Vamos agora interagir aqui nos comentários. E não esquece de deixar o like, galera. Se vocês gostaram do vídeo, isso é muito importante. E já se inscreve aí, porque vão ter outras entrevistas, tem muitas novidades chegando, os vídeos de unboxing, tem muita coisa boa ainda nesse canal, galera. Fiquem sempre ligados, por favor. Pessoal, vou ficando por aqui. Vida longa, Versátil Home Video e abraço. Até amanhã no próximo vídeo.